Olá a todos e hoje o vídeo vai ser sobre desmame de ventilação mecânica. Lembrando pessoal, para curtir o canal, ativar a barra de notificação, compartilhar quem precisa desse vídeo com os outros colegas, para a gente estar divulgando e ajudando todo mundo que precisa. E sem mais delongas, vamos lá, vai ser um vídeo bem prático, basicamente com checklist, o que eu tenho que fazer para fazer um desmame no paciente de ventilação mecânica. Muitas vezes é importante sim, a gente que está trabalhando em pronto-socorro, que tem uma deficiência de vaga de CTI no Brasil inteiro, então muitas vezes a gente tem que fazer o desmame no pronto-socorro mesmo, na sala de emergência, porque gera uma série de vantagens, inclusive salva a vida do paciente. Se deixar o paciente em ventilação mecânica de forma desnecessária, é claro que ele vai complicar, ou no mínimo vai ocupar a vaga de alguém que estava precisando mais. Então a gente tem que saber isso, é obrigatório para a gente fazer um plantão tranquilo, com tudo dando certo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é isso. Se houver atraso do desmame de ventilação mecânica, vai ter aumento de mortalidade por barotrauma, aumento do risco de injúria pulmonar associada à ventilação mecânica e principalmente pneumonia associada à ventilação mecânica, que é muito comum. Infelizmente, depois de 7, 10 dias de ventilação mecânica, tem toda uma perda de barreiras de proteção para a pneumonia, de defesa contra infecção pulmonar, e boa parte dos pacientes inevitavelmente vão ter. Então, se o paciente não precisa mais daquela ventilação mecânica, daquele suporte ventilatório, o ideal é que a gente consiga fazer o desmame e a extubação do paciente, tá? O outro lado também é verdadeiro. Se houver uma falha de extubação, então se a gente não obedecer todas as regras, digamos assim, do desmame, o paciente não passar em todos os aspectos, os pontos que a gente vai falar aqui, se eu extubo, aumenta a chance de falha de extubação, e isso aumenta a mortalidade, tem uma insuficiência respiratória que eu tenho que reintubar, e essa própria reintubação é associada à disfunção cardiovascular, a um estresse psicológico importante do paciente e, por si só um evento de reintubação já aumenta a mortalidade. Então a gente tem que evitar. Como é que a gente vai evitar isso? Tanto o aumento da mortalidade pelo atraso da ventilação mecânica quanto da falha de extubação é seguir o protocolo, todos os pontos que a gente vai falar hoje para a gente extubar o paciente correto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o despertar diário. Vai dar 6, 7 da manhã, ou quando você acaba de pegar o plantão, você vai desligar a sedação do paciente, todos aqueles com mais que 24 horas de ventilação mecânica. E avalia se ele pode entrar no protocolo de desmame, tá? Então, diariamente, ou a cada 12 horas, vocês vão desligar o paciente da sedação, desligar a sedação do paciente que vocês acham que tem condição de desmame. É claro, pessoal, tá lá um FO2 de 100%, uma SARA grave, um broncoespasmo muito grave, uma DPLC ou asma que o paciente está ventilando com parâmetros altos, fazendo broncoespasmo toda hora, sibilando demais, aí você não precisa nem tentar. Ou então, outro exemplo é a hipertensão intracraniana refratária. O paciente tem hipertensão intracraniana, tem que ficar sedado mesmo profundamente, que a gente chama de chumbado, tá? Porque se você desligar a sedação, ele vai reagir e isso aumenta a pressão intracraniana, o que vai ser ruim para ele. Mas são exceções. A maioria das vezes, a gente consegue ver qual paciente, ou a maioria dos pacientes, consegue sim desligar a sedação nas primeiras horas da manhã, assim que você avalia ele, tá bom? E você vai olhar em seguida se o paciente tem critérios de desmame para ventilação mecânica, tá? Depois daquele despertar diário, que é desligar a sedação. Se isso acontecer, você vai passar pelo processo de desmame, que eu vou explicar nos próximos slides, e se isso acontecer, você vai ver se tem critérios de extubação. Se tiver, você vai prosseguir com a extubação. Então vamos lá. Então é o checklist que eu falei. Então eu desliguei a sedação, vou ver se esse paciente vai acordar, tá? Então o Glasgow vai ter que estar maior que 8. Ou, se ele tiver uma sedação leve, RAS entre -2 mais 1, tá? Mas em geral você desliga a sedação. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois vai olhar. Eu controlei a causa de insuficiência respiratória? Se sim, ótimo, tá? Olha se a saturação está maior que 90%, FO2 menor que 40%, PIP menor do que 5 ou 8, tá? Um pH na gaso, obrigatoriamente, você tem que ver se está maior que 7,25. Se está estável hemodinamicamente, se tem drive respiratório, o paciente está respirando sozinho, sem precisar do respirador. Se tem uma hemoglobina maior do que 7 e se está sem febre. Esse 38, 38,5 seria a temperatura central, mas a gente acaba por não ter esse termômetro central, a gente acaba olhando a axilar mesmo, tá? Então vamos lá. Então vamos destrinchar cada um desses itens que você vai checar em todo paciente que você acha que tem condição de ser retirado da ventilação mecânica, de fazer o desmame. Então a primeira coisa é o controle da insuficiência respiratória. Então o paciente tem que estar melhorando, gente, é isso aqui. Então tem que ter uma melhora clínica, melhora radiológica e laboratorial. O que é isso? Uma pneumonia grave. Então está melhorando febre, leucocitose, queda de PCR. Então tem uma melhora clínica.
você começou a retirar ou suspendeu a noradrenalina, por exemplo, então teve uma melhora clínica. Radiológica, então melhorou as opacidades pulmonares, embora a pneumonia não costuma melhorar, mas se piorar, que não radiologicamente, é que o paciente não melhorou, então você não vai tentar desmame, mas você vai olhar isso também. Laboratorial é isso que eu falei, leucograma e PCR, por exemplo, tá? Um outro aspecto é uma congestão pulmonar, um edema agudo de pulmão. Aí vai ter uma melhora clínica, né? A saturação vai melhorar, o paciente vai melhorar como um todo. Radiológica, aqui já é evidente. Um edema agudo de pulmão, quando você trata adequadamente, o pulmão depois de 24 horas é outro, praticamente limpa, vamos falar assim. Então, dá para ver uma melhora radiológica evidente e melhora laboratorial, tá? Então, quando eu tenho esses 3 itens, ou seja, eu controlei a causa da insuficiência respiratória. Uma asma, DPLC, o paciente vai estar sibilando menos, com menos ronco, os parâmetros vão estar diminuídos, ou seja, eu consigo ver que o paciente melhora. É a primeira coisa. Se isso não acontecer, não precisa nem tentar colocar em desmame. Se acontecer, vamos para o próximo passo. Oxigenação adequada. Então tem que ter uma saturação maior que 90%, um FO2 menor que 40%, embora possa ser menor que 60% também, tá? Não precisa necessariamente ser 40% ou 60%, é um limite bom que a gente pode colocar. PIP menor que 5 ou menor do que 8. Uma relação PO2 e FO2 maior que 150. Então é isso que a gente vai olhar. pH maior que 7,25, então tem que ter resolução dos distúrbios ácidos básicos, ou pelo menos uma melhora importante, exceto quem é retentor crônico de CO2. Então o paciente depelcítico, que o PCO2 basal dele já é 50, 60, o pH basal é 7,20, 7,25, aí você não espera um pH maior que 7,25 não, tá? Outras coisas, mais raramente, seria a acidose tubular renal, que pode tolerar pH menor que 7,25. Aí você vai ver uma gaso prévia dele antes de descompensar e vai ver que o pH basal é 7,20, 7,25, mas é mais raro, tá? Comum na prática clínica é o DPLC retentor crônico. Se não for nenhum desses dois, você tem que resolver ou melhorar os distúrbios ácidos básicos. Porque se estubar um paciente ou colocar em desmame que está com pH por 7,10, 7,15, você não vai conseguir. O paciente vai ter falha de desmame ou pior ainda, falha de extubação. Você vai ter que reintubar o paciente, aumentando a mortalidade dele, tá? Estabilidade hemodinâmica, o que é isso? Uma pressão arterial média maior que 60, uma pressão arterial sistólica maior que 90 e menor que 180, baixas doses ou desmame completo de aminas e vasopressores, que seria basicamente noradrenalina e iodobuta menor que 10 ml/hora na diluição padrão. Então, se isso acontecer, você tem a estabilidade hemodinâmica, é o terceiro critério aí para a gente tentar desmame. Lembrando, pessoal, de dar uma estudada no vídeo de choque e no vídeo de vasopressores. É importante até para entender que tudo se correlaciona, tá? Drive respiratório. Então, o que é isso? Você vai avaliar se o paciente entra na ventilação mecânica, se ele está respirando sozinho. Se você está na dúvida, a maioria das vezes dá para perceber que o paciente entrou sozinho, sem ser o drive do próprio respirador. Mas se você tiver dúvida, você reduz a frequência respiratória da ventilação mecânica para 6. Você vai ver que o paciente não vai ficar fazendo 6 por minuto, vai fazer 20, 15, por exemplo, ou seja, ele está entrando sozinho, tá? E avalie o esforço respiratório espontâneo do paciente. Você vai ver se ele respira, tá? Paciente neurológico, eventualmente não tem drive por algum motivo. Ele faz bradiapneia, até apneia, então você tem que avaliar essa parte, que é importantíssimo, tá? Hemoglobina menor que 7, tem que estar maior do que 7, se estiver menor, você vai corrigir antes de tentar o desmame. Então, lembre que a anemia reduz a capacidade de oxigenação tecidual e pode afetar o sucesso do desmame. Então, níveis de hemoglobina entre 7 e 8, maior do que isso, maiores que 7 e outros, seriam ideais. Então, sempre faz isso. Pode acontecer a gente desmamar ou estubar paciente com anemias menores que 7 ou 8 de hemoglobina, mas você diminui suas chances. Quando você consegue deixar a hemoglobina maior que 7 a 8, você aumenta as chances de sucesso de desmame. Temperatura central menor que 38,5, então febre aumenta a necessidade de volume minuto, então o paciente faz taquipneia, isso aumenta o trabalho respiratório, esse é o grande problema. E tem uma outra questão, que se essa febre for causada por sepse, aí que não vai dar certo mesmo. O paciente vai entrar em disfunção de músculos respiratórios, você vai ter que reintubá-lo, ou, na melhor das hipóteses, cancelar o desmame, tá? Então lembrar disso. E claro, um Glasgow maior do que 8, um RAS entre -2 a +1. Então o paciente tem que ser capaz de proteger sua via aérea. Se estubar um paciente em coma, é claro que ele vai broncoaspirar, não vai fazer isso. E não precisa estar em Glasgow 15. É claro que é o ideal, ele obedecendo todos os comandos que você está fazendo. Mas a gente sabe que não é assim na prática, tá? Na vida real, é muito comum haver um delírio lá subjacente ou alguma outra causa. O paciente tem uma sequela de TCE, uma sequela de AVC. Então tem delírio por causa de outras doenças de base. Então ele fica com Glasgow entre 9 e 14. E tudo bem, você pode tentar, desde que ele consiga ser capaz de proteger sua via aérea, tá? Então é isso.
E esses são os critérios principais, é a partir dele que a gente vai definir qual paciente vai começar com o protocolo de desmame, entrar em modo de desmame e qual não, tá? Tem o índice, que é o índice de respiração rápida e superficial, tá? Seria o índice de Tobin. Então, o ideal era medi-lo com espiromanômetro manual, mas a gente não tem na maioria dos casos de pronto-socorro. E uma maneira é colocar uma pressão de suporte de PIP de 0 e ver o volume corrente que o paciente está fazendo, que ele está fazendo sozinho. Se você colocou em modo de PSV, com pressão de suporte de 0, PIP de 0, o paciente está respirando só, tá? Ainda está respirando até com alguma dificuldade pela resistência que o tubo acarreta. E ver a frequência respiratória que o paciente faz e faz o índice de Tobin, tá? Que é basicamente a frequência respiratória dividida pelo volume corrente. Se esse valor for menor que 105, ótimo, você pode tentar um protocolo de desmame. Só que, gente, isso aqui é o que a teoria traz. Então, tem vários estudos que trazem esse como principal índice que a gente usa para tentar desmame, só que tem uma série de dificuldades. A gente sabe, na maioria das vezes, na vida real, que o paciente passando ou não passando nesse índice, desde que ele consiga todos aqueles critérios que eu falei nos slides anteriores, você consegue fazer um desmame e extubação com sucesso, tá? Então, você tem que avaliar com critério a utilização desse índice de Tobin. Então, ele usa, é um fator a mais, um aspecto a mais. Só que você vai pegar o contexto. Se a maior parte daqueles outros critérios que eu falei forem favoráveis ao desmame, faça, tá? O índice de Tobin vai entrar aí como um desempate. No máximo, um fator a mais para você entrar no seu raciocínio se você vai tentar desmame ou não. Agora, ele isolado, efetivamente não vai servir, tá? E é o único. Existem vários outros índices e mensurações, mas nenhum com tanto respaldo na literatura científica quanto o índice de respiração rápida e superficial, que é o índice de Tobin, tá? Uma vez passando nesses critérios, você vai diminuir o suporte ventilatório. Diminuindo isso, você vai passar de PCV ou VCV, que são os modos controlados, para PSV, que é a pressão de suporte. Então, não deixe de assistir o vídeo sobre ventilação mecânica, que é essencial para a gente entender, claro, o desmame de ventilação mecânica. Então, tem lá, procura no canal que vocês vão encontrar e assistam com calma, tá? Permitindo, quando você diminui o suporte ventilatório, que o paciente assuma a ventilação pulmonar e você consiga avaliar a chance de sucesso da retirada da ventilação mecânica, tá? Então, você vai fazer um teste de ventilação espontânea, basicamente com duração de 30 minutos a 2 horas, e 50 a 75% dos pacientes que passam nesse teste, nesse desmame, que eu vou mostrar como é que faz, eles vão estar aptos à extubação, tá? Então, vamos lá. Você coloca a impressão de suporte, igual eu falei, tira de PCV, que é pressão controlada, ou VCV, que é volume controlado, passa para PSV, que é pressão de suporte, e coloca uma pressão de suporte de 5 a 8. Em geral, a gente coloca 8 centímetros de H2O, tá? E uma PIP de 5. Então, isso que é desmame de ventilação mecânica. Você coloca um modo de desmame e fica lá 30 minutos a 2 horas nesse modo aqui e vê se o paciente tolera. Se ele tolerar, beleza. Eu posso ver se ele tem critério de extubação, que se tiver, você vai tentar a extubação. Então, esse é o passo que a gente tem que seguir, tá? Uma outra forma também que o pessoal costuma fazer, que nos anos anteriores era estabelecido na literatura, é uma pressão de suporte com redução gradual. Então, você coloca 12 a 18 centímetros de H2O, reduz 2 a 4 centímetros, né, e vai reduzindo até alcançar o PSV de 5 a 8, e depois que você conseguir, você vê se ele fica 30 minutos a 2 horas com essa pressão de 5 a 8, pressão de suporte de 5 a 8, e o paciente fica confortável, tá? A literatura traz essa aqui como a ideal, tá? Essa de uma vez mesmo. Você só passa de PCV, VCV, que é controlado, para PSV, 5 a 8 de pressão de suporte e pronto, tá? Muitos serviços utilizam essa aqui gradual, que nos anos anteriores era também descrita na literatura, só que a gente sabe que essa aqui costuma ser superior, tá? Então é isso. E por 30 minutos a 2 horas, vocês vão avaliar parâmetros de falha de desmame de ventilação mecânica. Então você vai pegar esse slide, você printa lá no seu celular ou anota em algum lugar e olha, se o paciente fez uma frequência respiratória, está fazendo uma frequência respiratória maior que 35, esforço respiratório, que é tiragem intercostal, fúrcula, batimento de aleta nasal, retração de esternocleidomastoide, frequência cardíaca maior que 140, pressão arterial sistólica maior que 180 ou menor que 90, oximetria de pulso menor que 90, diaforese, aquela sudorese, paciente todo sudorético, uma agitação psicomotora ou queda de nível de consciência importante, se tiver um ou mais desses parâmetros, provavelmente o desmame falhou. Então você não vai tentar extubar um paciente desse, não é nem olhar se tem critério de extubação. Você simplesmente vai voltar ele para a pressão controlada,
PCV ou VCV, o que ele tiver antes, nos mesmos parâmetros anteriores e ficar lá por pelo menos 24 horas. E tentar descobrir por que falhou. Em geral, é quando você não corrigiu a causa base. Ou a pneumonia não melhorou, a congestão piorou, não continua, tem que dar mais furosemida, por exemplo. Então você vai descobrir o que causou isso. Mas esses parâmetros, um ou mais deles, significa falha de desmame e você volta para pressão controlada ou volume controlado, tá? Então é isso. Então é isso. Retorna para a VM nos parâmetros controlados anteriores, assiste controlado por pelo menos 24 horas e identifica a causa do desmame. Agora, se o paciente passou no teste, ele ficou de meia hora, 2 horas, naquele modo de pressão de suporte e ficou tranquilo, sem nenhum parâmetro de falha. Aí o que você vai olhar? Se ele tem tosse eficaz, se ele reassegura que o Glasgow está maior que 8 e ver se a aspiração traqueal dele está menor do que a cada 2 a 3 horas. Então, não precisa ficar aspirando toda hora. Se você está aspirando a cada 2, 3 horas, ele não vai ter condição, tá? Então, como é que eu olho isso aí? Primeiro, a quantidade de secreção. Você vai olhar. Se tiver mais que 2,5 ml por hora de secreção, você olha no vacômetro lá, vê a quantidade que tem, vê a frequência da necessidade de aspiração traqueal e olha se a secreção está espessa ou fluida. Então, você sempre avalia isso. Se tiver hipersecretivo, não tenta. O resumo é isso, desse slide. Se tiver com a secreção controlada, ótimo. É um dos critérios para a gente estubar, tá? Você vai fazer a avaliação da tosse, se ela é eficaz. A maioria das vezes a gente faz uma avaliação subjetiva. Você vê o paciente tossindo depois de uma aspiração traqueal. É simples assim. Como a gente é mais experiente, a gente vê o paciente que tem uma tosse eficaz, tá? Mas, o que a gente deveria fazer para deixar as coisas mais objetivas? O problema é que a gente não tem essa espirometria manual. Olhar se o pico de fluxo respiratório é maior que 60. Se for menor, não precisa nem tentar, não tem critério de extubar. E uma outra maneira seria o teste do cartão branco, que é fácil de fazer. Então você está na dúvida, eu estou inseguro se essa tosse é eficaz, coloca um cartão branco, 1 a 2 centímetros na ponta do tubo, claro que você vai desconectar o tubo na ventilação mecânica, colocar o cartão na frente, 1 a 2 centímetros, pede o paciente para tossir 3 a 4 vezes. Se o cartão ficar úmido, é que a tosse é eficaz. Então é uma maneira que na dúvida a gente usa sim, embora com o passar do tempo e a experiência a gente olha o paciente, faz uma avaliação subjetiva dele tossindo durante a aspiração e sabe quando é eficaz ou não, tá? Vai olhar, então reassegurar que o paciente está alerta, obedecendo o comando. Então fala, quando o paciente, você manda ele abrir os olhos, apertar a mão, fixar o olhar e mexer a língua, você conseguir esses 4 comandos, ele tem uma chance muito grande de extubar, tá? Então ele vai acordar depois da extubação bem. Então a sedação contínua vai estar suspensa, claro, tá? Eventualmente, principalmente com Precedex, dexmedetomidina, às vezes a gente deixa essa sedação em dose baixa e o paciente ele não faz bradipneia, ele não ceda de forma importante com essa medicação. Só com exceção, a medicação mais cara, não é todo CT que vai ter, então a maioria das vezes, a maioria absoluta, a sedação vai estar suspensa, tá? E avaliar caso a caso, igual eu falei, é muito comum, eu acho que até a maioria dos pacientes vai estar com Glasgow entre 9 e 14, não é todos que vão estar obedecendo o comando e fazendo tudo que você está pedindo em Glasgow 15, não. É uma minoria, depende do perfil do CTI, mas não é uma minoria, tá? Então é isso. E vai avaliar esses outros fatores aqui, se tem fator de risco para estridor pós-extubação. Então printa esse slide aí, coloca no celular, então coloca, não sei, no bloco de notas em algum lugar no seu celular, que você tem acesso. E olha, se o paciente tiver intubação prolongada, mais de 6 dias, mais que 80 anos, tubo mais que 8, mais que 7, a maioria dos casos, intubação traumática, foi intubação difícil, mulher, história de asma, ou teve agitação psicomotora com esse tubular, então o paciente mexendo o tubo na traqueia, então tem um ou mais desses fatores, você tem que fazer o teste do balonete, tá? Que basicamente consiste em desinsuflar o balonete e fazer a avaliação qualitativa da ausculta traqueal, pega o esteto, coloca na traqueia e vê se ouve o barulho do ar saindo entre a traqueia e o tubo, ou avaliação quantitativa, que você vê uma queda de 110 do volume corrente que está mensurando lá na ventilação mecânica, tá? 500 de volume corrente, aí caiu para 300, ou seja, mais que 110, então tem escape entre o tubo e a traqueia, então o teste do balonete está ok, tá? Se isso aconteceu, você vai posicionar o paciente, deixar nessa posição, tá? Posição do tirador em geral, mas a gente costuma deixar a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, fazer uma aspiração traqueal e depois da cavidade oral, explicar a extubação para o paciente, o que você vai fazer, explica o passo a passo, porque só isso diminui a ansiedade dele, retirar o endofixo esparadrapo, desinsuflar o balonete, pedir o paciente para fazer uma inspiração profunda seguida de uma tosse. Quando ele tosse, você vai remover o tubo de forma suave em um movimento único e mais rápido, tá? Então essa seria a forma de a gente extubá-lo, tá?
80 a 85% dos pacientes com baixo risco de reintubação, que são aqueles que a gente falou, vão necessitar de baixo fluxo de O2 a 3, 4, 5 litros no máximo em catéter. Considerar solicitar gasometria arterial e raio-x 12, 24 horas depois, embora não seja obrigatório, tá? 12 e 24 é caso a caso, você vai avaliar o tempo, tá? O paciente está com esforço, você vai pedir logo. Se não tiver, você vai considerar 12 a 24 horas depois raio-x e gaso, embora nem sempre seja necessário se o paciente estiver muito bem. E considerar alto de CTI após 24 horas fora da ventilação mecânica. 15 a 20% dos pacientes entubados têm alto risco de intubar. Você vai ter que monitorar ele de perto, ficar de olho nele, tá? Fala com a equipe também para ficar de olho. Oxigênio em alto fluxo, em geral 10, 15 em máscara de alto fluxo. Você vai intensificar as medidas de aspiração e outras medidas de higiene bronca. Então conversa com a fisioterapia. Vai considerar VNI e KNAF, tá? Que é o cateter nasal de alto fluxo. Se tiver disponível, vai considerar imediatamente depois da extubação ligar uma dessas duas coisas, o paciente com alto risco. Principalmente DPL-cíticos. Os pacientes com DPL-C são os mais arriscados, tá? Aí você considera fazer VNI ou KNAF nesses pacientes logo depois da extubação. Considerar intensificar broncodilatador, então salbutamol, ipratrópio, diurético se o paciente tiver congesto, tem que deixar um balanço hídrico zerado ou negativo e sempre fazer gasometria arterial e raio-x. Nem avaliar a gasometria arterial e raio-x, você vai considerar, você vai pedir. Sempre pede nesses pacientes, tá bom? Então, basicamente é isso. Uma outra questão, pessoal, quando o paciente tem um teste do balonete negativo, não cai 110, ou a avaliação qualitativa da ausculta, você não escuta muito ar saindo, né? Mal escuta mesmo, soprosa, você vai fazer corticoide, tá? O que se manda na literatura seria a metilprednisolona, uma dose de 60 mg, de 4 em 4, 6 em 6 horas, 4 doses, aí depois disso você tem extubação. Como é uma medicação mais cara, às vezes a gente não tem, então a gente usa hidrocortisona mesmo, 100 mg EV de 8 em 8, 4 doses, para depois tentar extubação. Isso diminui, aumenta a chance de não acontecer, aumenta a chance da extubação dar certo e diminui o risco do estridor pós-extubação acontecer, tá? Que o pessoal chama de edema de glote. Então isso você tem que tomar cuidado, tá? Então basicamente é isso. Pessoal, é isso. Até o próximo vídeo. Bons estudos e bom plantão.